Fratura de estresse. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos conversar um pouquinho sobre como isso pode acontecer durante a prática de atividade física intensa. Esse é o Vasos Podcast, o podcast que pulsa com informação. Meu nome é Gilmar, vim de lá de Salvador, aqui para poder apresentar, juntamente com o meu grande amigo Leonardo Nóbrega, cirurgião vascular em Brasília. E nós estamos aqui com um prazer enorme de ter aqui o nosso amigo Leandro Dornelles, que ele é maratonista. E eu queria, Leandro, que você falasse assim rapidamente quem é o Leandro Dornelles para a nossa audiência. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e bater esse papo. Bom, eu sou o Leandro, tenho 36 anos, sou triatleta amador, sou corretor de imóveis e vamos aí compartilhar um pouquinho da minha rotina no mundo do esporte com vocês e sobre o assunto que o Gilmar falou, a minha fratura por estresse que eu tive recentemente. Muito bacana. É ultramaratonista, né? É um ultra-homem, é um negócio a mais. Explica pra gente aí o que é ultramaratona. A maratona são 42 quilômetros, né? Uma modalidade que, na verdade, eu nunca fiz. Eu saí de uma prova de 21 quilômetros e fui fazer uma ultramaratona, que são provas de longa distância acima de 42 quilômetros. Especificamente, a que eu fiz, a minha primeira, foi uma prova chamada El Cruce de Los Andes, que é uma prova de aventura que você cruza pela Cordilheira dos Andes, entre a Argentina e Chile. São uma soma de 100 quilômetros no total, fracionado em 3 dias. De carro? Infelizmente não, mas correndo. E aí durante esses 3 dias você corre um período e o restante do período do dia você fica num alojamento organizado por toda a estrutura da prova. E aí, consequentemente, os dias seguintes você corre 30 e poucos, somando um total de 100 quilômetros ao longo de 3 dias. Leandro, é claro que para correr 100 quilômetros em 3 dias, a gente não consegue fazer isso de uma semana para outra. Conta pra gente como é que foi a sua preparação até chegar lá, tanto do ponto de vista físico quanto nutricional. Na verdade, foi num período da minha vida que eu não tinha muita experiência ainda nesse mundo, né? A gente estava até batendo um papo um pouquinho antes disso. Eu iniciei na corrida correndo pós-treino de musculação, mas por conta de perda de gordura, um pouquinho de gasto mais calórico ali após o treino de musculação. E pós isso eu fui conhecendo algumas pessoas desse mundo de corrida e me interessando um pouco mais pela modalidade. Então fiz algumas provas de 5 km, de 10 km nas ruas, e de uma maneira totalmente amadora. Apesar de eu ser um atleta amador, eu digo amador no sentido de eu não tinha relógio para correr, eu não tinha um tênis específico para correr, era literalmente encontrar os meus amigos no parque e sair para correr, né? E convivendo com essa galera, eu fui conhecendo mais pessoas que já tinham um histórico maior nesse mundo da corrida, e foi onde eu conheci minha primeira treinadora, que era a Cris Carvalho, que era uma treinadora específica principalmente para provas de ultramaratona e provas de aventura. Ela foi grande campeã dessa prova, que eu acabei de mencionar que eu fiz. E aí eu comecei a treinar um pouco mais sério, assim, digamos, a corrida. Então eu treinava 3 vezes por semana, e esses treinos eram divididos em treinos intervalados, treinos longos e treinos com um pouco mais e um pouco menos de intensidade, variando ali a semana, né? E aí, falando um pouco dessa preparação específica do El Cruce, nós treinávamos em torno de 4 vezes por semana, e aos finais de semana nós íamos para lugares como a Pedra Grande em Atibaia, o Pico do Jaraguá, porque como é uma prova com uma altimetria muito grande, então a gente meio que simulava nesses lugares, né? Então acumulava um certo volume de corrida ao longo dessa semana, durante várias semanas até chegar ao momento da prova. E falando um pouco da prova em si, como eu falei, era um período que eu não tinha muita experiência ainda com relação principalmente à parte nutricional. Então eu tive literalmente um amigo que fez comigo a prova, nós fizemos em dupla, e ele foi me orientando na prova o que comer, o momento de tomar um sal. Mas é para comer correndo, correr comendo? Como é que é isso? Na verdade, para mim já é uma novidade. Eu parava para comer. Na verdade, você precisa ir se hidratando e suplementando, né? Nessa prova, por exemplo, eu levei géis de carboidrato, né? Cápsulas de sal. A gente corre com uma mochila de hidratação com aproximadamente 1,5 litro de água, e durante o percurso tinha algumas cachoeiras, então acabava a água, você pegava a água da cachoeira, jogava eu não me recordo o nome, do comprimidinho que limpa a água ali na hora, para você poder tomar ao longo do percurso.
Mas foi uma prova que eu sofri muito, justamente pela falta de experiência. Então foi uma prova que eu me desidratei, né, no segundo dia, e no terceiro dia eu já acordei meio prejudicado por conta disso. Então foi literalmente assim, um sofrimento durante 3 dias, mas que foi muito bem estruturado por conta desse meu amigo que estava ali junto comigo, entendeu? Esse é um ponto, acho que bem interessante, e a gente aqui quer trazer informação sobre saúde, e é muito comum as pessoas acordarem com vontade de, eu vou botar o shape, tá na moda o termo agora, eu vou botar o shape. E as pessoas sabem, eu vou ser ultramaratonista amanhã, eu vou correr 10 km amanhã. E esse preparo pode ser muito importante não só para o resultado, mas para evitar complicações. A gente começou falando sobre fratura de estresse, a gente vai falar ao longo dessa entrevista sobre alguns outros problemas que podem acontecer, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa fratura de estresse e o que você poderia ter feito, né? Vamos começar, o que foi isso? E o que é que você poderia ter feito para evitar hoje com o que você aprendeu com isso? Então, na verdade é até um pouco difícil de dizer o que eu poderia ter feito, né? Porque eu sou um cara muito preventivo, né? Então eu estava até conversando com o Leonardo, eu faço fisioterapia semanalmente, eu faço treino de fortalecimento, só que eu venho treinando em alta intensidade já faz alguns anos, né? Eu retornei ao triatlo em 2020, né? Eu tinha parado de fazer triatlo em 2018, depois de um acidente que eu sofri de bicicleta, e aí a convite de um amigo meu, que na época ele era um grande nome no CrossFit, ele me ligou e falou, Lê, eu quero fazer um Ironman. E como eu já tinha feito em 2017, ele falou, pô, vamos retomar o esporte e tal. E aí nós retomamos os treinos, comprei uma bicicleta nova e começamos a treinar juntos. Só que a gente começou a fazer o treino meio que da nossa cabeça, porque era pandemia, não podia fazer praticamente nada, né? Então ele tem uma garagem na casa dele, e eu ia na casa dele, ele tinha uma bike e uma esteira. Então enquanto um ficava na esteira, outro ficava na bike correndo. Dentro da garagem. Mas aí eu consigo correr dentro da garagem. Consegue, mas não na esteira, né? Tá. Você quer a bicicleta dando volta na garagem. Aí eu consegui, Léo. E aí, se você somar de 2020 até 2023, eu fiz um acumulado de muitas provas, né? Na distância de meio Ironman. Sim. Que para quem não sabe é 1.900 nadando, 90 km pedalando e 21 correndo, né? E aí esse ano eu estava me preparando para o meio Ironman de Florianópolis em abril e comecei a sentir um incômodo no meu quadril, né? Aí conversei com o meu treinador, com o meu ortopedista, fiz uma ressonância de quadril e na ressonância não saiu nada. Ele falou, cara, provavelmente deve ser algo muscular no glúteo médio, nada que uma fisioterapia e acupuntura, uma massagem de soltura não resolva. Porém, eu estava inscrito na maratona, minha primeira maratona, de Porto Alegre, né? Que infelizmente foi cancelada por conta de tudo que aconteceu. E preventivamente, o meu ortopedista falou, vamos fazer uma outra ressonância de bacia, só para dar uma olhada, porque depois desse meio Ironman, a gente ainda tem a periodização na sequência para fazer essa maratona. Então vamos fazer só para dar uma olhada. É interessante assim, você fez um exame, sim, não teve o diagnóstico, ou seja, você continuou com o sintoma, você aprofundou o diagnóstico. Então, o primeiro ponto para quem está assistindo não é porque você fez um exame que não deu nada que você não tem nada. Se o corpo está emitindo sinais que tá com dor, é que tem alguma coisa acontecendo. E aí tem que se investigar. E era uma dor muito ruim, assim, do tipo, eu descer da cama, eu não conseguia apoiar o pé direito, sabe? Que irradiava, assim, do quadril e subia para a lombar. Sim. E aí na minha cabeça eu ficava, poxa, não tem nada, né? É só uma musculatura travada, será? Uma contratura? E aí eu comecei a fazer fisioterapia 2 vezes por semana, mais a massagem de soltura. E aí depois que saiu o resultado da ressonância de bacia, eu fui no meu ortopedista e ele falou, cara, nós estamos com uma fratura de estresse. Falei, nossa, mas eu não sinto dor, né? Porque deu uma fratura no sacro, né? E é uma região que de fato eu não sentia dor nenhuma, né? Mas ele acredita que essa dor que eu tava no quadril era justamente por conta de dor irradiada, irradiando dali do sacro pro quadril. Entendi. Só que não tava de uma maneira onde eu tinha que parar, mesmo porque assim, até teria, mas eu tava 3 semanas da prova. Eu já tava treinando desde janeiro, sabe? Eu bati um papo com ele e falei, poxa, se eu treinar mais 3 semanas, vai quebrar. Vai terminar de abrir assim, essa fratura. Porque quando eu falo em fratura por estresse de quebrar o osso, vai sair o osso pra fora. Não, e as pessoas às vezes acham que fratura significa que não vai nem mexer. Não, já vi assim, não quebrou, não tava mexendo. Não é bem assim. Não é bem assim. E aí ele falou, Lê, assim, existe sim o risco, mas o grau que tá,
Eu acredito que se a gente reduzir um pouco a intensidade dos treinos, você consegue fazer a prova. Mas é fato que depois da sua prova, nós vamos precisar de um tempo parado. Aí eu treinei mais 3 semanas, fui para a prova, fiz a prova, retornei e fui fazer a ressonância de novo. Aí, repetindo o exame, a lesão não tinha se agravado, pelo contrário, foi até uma surpresa para nós, ela já estava em fase de recuperação, consolidando. E ele falou, cara, é impressionante, porque se você veio treinando, né, nós só diminuímos a intensidade. Mas eu acho que o fato de ter tido o diagnóstico, você fez um treinamento específico e protegeu o ambiente que estava com dor. Sim. É muito interessante essa sua história, porque o Leandro, ele mescla o alto rendimento com o amadorismo. Ele também é corretor de imóveis, né? E um fato muito interessante que ocorre no nosso consultório, no dia a dia, que a gente recomenda muito a prática de atividades físicas, é que as pessoas façam com regularidade, né? Atividade física pela OMS são pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos. Isso é o mínimo. Sim. Eu sei que você faz muito mais que isso. Né? Ele faz por ele e por nós também, né? O que a gente está Com certeza. Sem dúvida. E aí, eu queria, Leandro, se você puder, claro, dar uma dica para a nossa audiência, para os nossos telespectadores, de como fazer atividade física regularmente, como é que você se mantém firme na atividade física há tantos anos. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, né? No meu caso, por exemplo, o que me motiva a ter uma boa regularidade é justamente eu ter um objetivo, né? Então, o meu objetivo é sempre ter alguma prova próxima para fazer, que aí eu sei que eu tenho um caminho a percorrer. Seja ela daqui a 3 meses, seja ela daqui a 1 ano. Muito interessante, sabe? Né? Ter metas, ter objetivos, muito interessante. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí um Ironman, né? O Ironman é uma distância muito grande. Então, você não vai fazer um Ironman em 6 meses. Você se planeja para fazer o Ironman pelo menos 1 ano. Isso, muitos anos treinando antes, né? Quando você já fez algumas provas de menores distâncias, você decide fazer uma prova dessa, você se planeja com pelo menos 12 meses de antecedência. Só que para chegar no Ironman, você faz outras provas no meio. E vai aumentando o volume e a intensidade durante esse percurso, né? Então, para mim, isso funciona muito bem. Eu tenho uma meta lá na frente, e aí submetas, e aí eu vou alcançando uma por uma, e aí para mim funciona, porque eu consigo colocar a minha rotina e estabelecer as minhas metas diárias, semanais, mensais, trimestrais, até chegar. E aí eu tô nessa há mais de 6 anos. Eu achei extremamente interessante, nunca tinha ouvido dessa forma, a gente trabalha com metas do ponto de vista empresarial, de gestão e tudo, mas acho bem bacana você, essa coisa de ter uma meta. Vou tentar aplicar na minha vida para ver se eu volto a fazer uma atividade física com mais intensidade. Assim. Botar uma meta aqui, porque as pessoas pensam que meta é tipo assim, vou fazer atividade física para perder tantos quilos. Acho que tem outras formas de você encarar a meta, né? Porque senão você não perde, fica chateado. Exatamente. E aí para de fazer. E é uma coisa muito louca, né? Porque como eu tava falando com o Leonardo, anteriormente eu fazia musculação e o meu foco era, poxa, eu queria ficar magrinho, né? Eu venho de uma família que tem um sobrepeso, eu sempre tive sobrepeso quando eu era criança, então eu sempre tive uma briga com a balança, né? E aí ao longo dos anos eu fui evoluindo, mas eu nunca conseguia chegar naquele determinado corpo que eu gostaria. Quando eu desencanei disso e virei a minha chave para esse tipo de modalidade, que é a corrida, e depois entrei um pouco mais no mundo do triatlon, eu me olhava no espelho e falava, caramba, meu, quem sou eu? Eu nem queria aquilo ali que eu tô vendo no espelho e agora eu tô, né? Você se apaixonou por você. Exatamente, e é muito legal, porque assim, muitas pessoas me perguntam, nossa, como que você consegue acordar tão cedo, dormir tão cedo? E para mim, eu confesso que é até difícil eu explicar, mas é muito fácil para mim. Porque, primeiramente, acordar cedo, eu acordo cedo desde criança. Porque eu sempre estudei de manhã, seja... Só para ajustar aqui. O cedo... O que é cedo? O meu cedo é madrugada. Eu acordo 3h30 todo dia. 3h30 todo dia da manhã, eu e a minha esposa. Muito bom. E só que assim, para isso... Mas eu acordo esse horário todo dia também. Agora eu vou no banheiro e volto para dormir. Eu já fiz isso durante muito tempo. Só que assim, não a vida inteira eu acordo essa hora, obviamente. Né? Mas assim... Como eu te falei, eu estudei toda a minha infância, adolescência, sempre no período da manhã. Entendi. E meus pais sempre acordaram muito cedo para trabalhar, né? Então, sempre foi um hábito na minha casa acordar cedo e dormir cedo. Então, hoje, a minha rotina com a minha esposa é literalmente acordar 3h30, sair da cama num limite de 3:50,
A gente tem o nosso ritual matinal ali de tomar café da manhã, fazer um devocional, bater um papo, né? Que o celular não toca, tá uma paz incrível em casa. Aí a gente segue para o nosso treino, ela vai para o trabalho dela, eu vou para o meu, e no final do dia a gente retoma por volta de umas 5, 6, então 7h30 eu tô jantando. Sensacional. Sabe? Então, no limite. É criou uma assim, rotina, né? Eu acho bem importante a gente ponderar a questão dos sinais e sintomas e quando você está praticando atividade física, ter cuidado para, ao invés de trazer saúde, acabar trazendo mais problemas. Um dos meus anestesistas, menos que 40 anos, agora no início do ano, ele tinha corrido, não sei se foi um pouco meia maratona, alguma coisa assim. Enfim, tinha feito uma corrida um pouco longa e estava se preparando para correr a maratona. Uma maratona ia acontecer mais ou menos um mês depois. Tá. E depois dessa prova, e que você falou de metas, ele correu uma prova menor, estava se preparando para maior, e ele, pouco abaixo dos 40 anos, começou assim, acordou com uma dor, assim, no tórax e tal. E o pai dele também é anestesista, foi meu contemporâneo de residência, meu anestesista também, ele faz anestesia pra gente também, e ele, gases, né? Gases. Nossa, eu já tive uns casos. Gases. E ele falou, gás, não sei, faz exame, não faz? Não, deve ser muscular. Ele fez, não, gás não, é muscular. Que aperta aqui, intestino dor e tal, e a gente médico, a gente gosta de se dar diagnóstico numa área que não é a nossa. Abreviando, senão eu passo uma hora contando, e ele fez os exames, ele tinha uma dissecção aórtica. E foi levado à cirurgia cardíaca, também, graças a Deus, está ótimo, a cirurgia aberta, abriu, trocou, botou uma prótese. E o ponto aqui que eu quero trazer é não minimizar os sintomas. Se teve, não força. Se teve sua dor, você foi lá, você investigou, você fez uma atividade física gerenciada e controlada. Então, assim, quem está fazendo atividade física sentiu, assim, você pode ter uma lesão muscular e forçar e você abrir uma lesão que é grau 1 e virar 2, 3. Então, é importante estar atento aos sinais. E eu queria falar um pouquinho, você faz bike também, né? Sim, eu pedalo. E um outro problema que a gente vê muito são os riscos inerentes a determinadas atividades. Bike me parece que tem muitos relatos de acidentes graves. Você já teve algum acidente com bike também? Em 2018, eu estava me preparando para o meio Ironman do Rio de Janeiro. E aí, nessa fase, eu treinava muito na rodovia Rio Santos, no litoral norte de São Paulo. E aí a gente estava pedalando num grupo de umas 10 pessoas aproximadamente. E tem uma parte da rodovia que não tem acostamento. Então, é o momento que quem está por último dá uma olhada para ver se vem carro vindo, dá o ok para a galera vir para o meio da pista e passar por cima de uma ponte. Só que nessa ponte justamente tinha uma vala, que ela pega a ponte inteira. Então nesse momento que eu olhei para trás para ver se vinha carro e joguei a minha bicicleta para o meio da pista, a minha roda da frente caiu nessa vala. E a gente estava, sei lá, 40 por hora, que estava em 10 pessoas, um atrás do outro. 40 por hora para bike é bem bastante, rápido, né? É bem rápido. E aí no momento que a roda caiu ali, como o pneu ele é bem fininho, eu perdi esse movimento, né? Então a roda travou, eu caí, quebrou a frente da bike, não quebrou nenhum osso, pelo menos, né? Mas bati a cabeça, me ralei bastante. Foi aí que teve a perda de cabelo? Foi aí, ralei bastante assim, cabelo. Eu já ia perguntar se ultramaratona, você cai esse cabelo não, né? Não, que eu saiba não, tem bastante careca ainda, mas que eu saiba eu vejo não. muito maratonista careca, será que é pra ficar mais aerodinâmico. Pode ser, eu usava uma touca de natação, não precisa cair esse cabelo. Mas acontece bastante, eu tenho alguns amigos que já sofreram acidentes graves, assim. Recentemente, a namorada de um grande amigo meu teve um acidente há 3 semanas atrás. Um cara simplesmente, ela estava pedalando, porque acontece muito isso. Parece que tem pessoas que dirigem que têm raiva de ciclista e de corredor. E o caso dela foi meio que isso. Ela estava no acostamento, que não faz sentido nenhum, e a pessoa passou perto dela e atropelou. Mas assim, arrebentou ela, quebrou o dente. Ela ficou na UTI porque ela não estava se lembrando das coisas. Aí meu amigo ficou uma semana com ela aí no hospital. Eu acho que o primeiro acidente que eu tive de criança foi de bike. E meu pai não tinha carro, então naquela época ele me levava para a escola na bicicleta. Tinha aquela barra circular, aquela quadrada. Sim. Eu ia no quadro e o meu calcanhar entrou na roda da frente. Nossa. E até hoje eu tenho uma cicatriz grande, que o raio pegou, então assim, tem outras formas de ter. Mas assim, esses acidentes de bicicleta são bem complexos, né? Bem complexos. Seja em treinos de alta intensidade, como a galera costuma fazer. E eu vi recentemente um conhecido meu que mora no Rio de Janeiro que foi fazer o passeio de bike dele matinal. Eu tomei até um susto, fazia muito tempo que eu não via. E aí ele postou uma foto dele, cara, com, assim,
parecia até máscara que ele tava, que ele tinha ponto daqui até aqui, assim. Puxa. Eu falei, nossa, o que aconteceu com ele, né? Aí que eu fui ler a legenda, ele tava agradecendo ali a todo o apoio que ele teve. Esqueceu o dia do aniversário de casamento? Sei lá o que aconteceu. Dá muito ponto isso. Na verdade, ele saiu para fazer o passeio matinal dele de bike lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se o motorista estava embriagado, o que aconteceu, e atropelou ele, mas assim, acabou com o cara. E aí ele postou justamente o antes, né? Quando aconteceu e o depois, agora como ele tá se recuperando. Então é perigoso, né? Eu que trabalho em pronto-socorro, eu vejo muito esse acidente. Né? Sabe? Vejo muito. E recentemente a gente teve um caso de uma colega nossa, cardiologista, que perdeu a roda da frente na bicicleta, capotou várias vezes, se machucou muito. Caramba. Lá em Brasília. Mas, Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a preparação psicológica para fazer uma prova tão grande. A gente estava conversando a respeito de livros, de filmes. Eu queria saber como é que você se prepara para fazer uma prova desse tamanho. É assim, eu acho que o ponto principal é o mental, né? Porque quando você fala de uma prova você tem até 17 horas para completar um Ironman. Então, assim, hoje a galera que mais performam no amador, no Ironman, eles fazem em torno de 8 horas de prova, que são as pessoas mais rápidas, né? Então, mesmo sendo muito rápido, você está falando de 8 horas de intensidade, Muito intenso, né? muito intenso. Numa prova. Então, para ter a intensidade, você vai ter que suportar muita dor, você vai ter que suportar na prova muitos altos e baixos, porque tem momentos que às vezes dá uma coisa errada, você fala, puta, ferrou, tô com indigestão, ou tô nauseado, você fala, acabou a prova. Só que dali, depois de 10 minutos, você já tá legal de novo, você fala, nossa, vou ganhar a prova, sabe? Então, assim, para mim, o que funciona é a rotina, né? Porque tem dias que você não tá afim, de fato. Mas a rotina e o comprometimento com você mesmo é o que faz toda a diferença, né? Então, assim, eu vim de lesão, por exemplo. E para mim tá uma fase bem difícil agora, porque eu vim de alta intensidade de treinos, aqueles treinos que você acorda, faz, fala, nossa, não acredito, olha o treino que eu consegui fazer. E como eu fiquei 5 semanas literalmente sem fazer nada, você volta praticamente pro zero, né? E aí agora, para retomar, tá sendo uma fase muito difícil, porque eu vou treinar com a galera no parque, meus amigos que a gente fazia prova, treinos juntos, eu tô muito distante da performance deles, mas eu tenho que entender que aquele é o meu momento. Né? Então a gente se encontra junto, se alonga junto e cada um vai no seu ritmo. Então você não forçar, é aí que acontece as lesões. Exatamente, principalmente por conta da lesão, entendeu? Então acho que a melhor maneira de você se preparar é sim, você estar rodeado de pessoas, de amigos que têm o mesmo propósito que você, que vai fazer a mesma prova que você ou provas próximas à sua, para que você se motive também, mas você ter o comprometimento com o que você se propôs a fazer. Porque ninguém vai chegar e falar, você vai fazer a prova. Você se inscreveu, você pagou, você faz o que você quer. Então, por que você vai se inscrever numa coisa que você não vai abrir mão de algumas coisas também em prol daquilo, né? Porque para fazer um Ironman, eu costumo dizer que é um alinhamento familiar, né? Pelo menos foi assim que funcionou para mim. Quando eu tomei a decisão, eu fiz um Ironman até hoje, que foi em 2017. Quando eu tomei essa decisão, eu ainda morava com meus pais, não era casado. E aí eu bati um papo com eles, falei, vou precisar me ausentar dos finais de semana em família, dos almoços na casa da avó, com a namorada, olha, aquele sábado que eu chegava às 10 da manhã, talvez eu chegue às 3 da tarde, porque aos finais de semana tem treinos que levam 7 horas, né? Então é você primeiramente alinhar com a sua família, hoje no meu caso com a minha esposa, eu não faço nenhuma prova sem falar com ela. Né? Nós nos planejamos. Fazer alguma coisa sem falar com na verdade não dá. Na verdade, teve você me dar uma dica, que pra mim não tinha nada que pudesse fazer sem falar com a esposa, mas se tiver na verdade, pra quem é casado, é como eu costumo dizer. Primeiro você pergunta pra esposa se ela quer que você faça. Se né? ela quer que você queira. Exato. Se eu quero, né? Exatamente. E aí depois você faz esse alinhamento. Porque tendo tudo, o alinhamento da expectativa, da rotina, porque muda a rotina da casa. No meu caso é ainda um pouco mais fácil, eu diria, porque nós não temos filhos e minha esposa ela gosta de treinar. Né? Ela foi atleta de natação durante muitos anos também e hoje ela treina em alta intensidade, mas por lifestyle, ela não compete, nada mais. Mas para mim é muito mais tranquilo, porque ela acorda a mesma hora, ela gosta de treinar. Então a melhor maneira de você fazer uma prova dessa é justamente isso, se planejar, conversar com as pessoas que estão ao seu redor e se dedicar em prol do que você se predispôs a fazer. Entendeu? Você falou algumas vezes ainda a palavra competição. E eu acho que a vida, a gente está sempre competindo de alguma forma.
E muitas das vezes a competição é com nós mesmos, né? A gente quer alcançar algum objetivo. Quando a gente fala em competição e você sai um pouco do amador, vai para a competição propriamente dita, o que é mais importante? É a intensidade ou é a constância? E como alcançar esse mais importante para quem ainda não chegou lá? Sem dúvida a constância, né? Eu acho que eu levo isso na minha vida como um todo, seja no trabalho, seja na alimentação, claro que não a vida inteira, mas depois de certos momentos na minha vida, você vai se aperfeiçoando em algumas coisas, né? Então, sem sombra de dúvidas, a constância é o que faz a diferença. Porque não adianta nada, você pega, sei lá, uma pessoa que está um pouquinho, tá com sobrepeso. Quero perder 10 quilos. A pessoa fica 6 meses comendo alface e tomate, perde 12. Só que daí ela volta na semana seguinte e come 10 hambúrgueres e engorda 10, entendeu? Então não adianta nada. É melhor você comer um hambúrguer por mês e comer a salada o restante e ser constante nisso do que ter esse alto e baixo, entendeu? E isso eu sofri durante muito tempo. Eu sempre fui o cara do 8-80, sabe? Se eu treinei, eu como direito. Se eu não treinei, deixa pra lá. E depois que eu consegui virar essa chave na minha cabeça, nossa, minha vida mudou completamente. Porque eu gosto de comer, por exemplo, pizza, eu gosto de comer lanche, mas isso não acontece de segunda a sexta. Zero. Eu como bonitinho. Mas você não deixou de vez em quando de comer isso aí, não. Exatamente. Você precisa abandonar, precisa controlar. Né? Você precisa ter um certo equilíbrio nisso. Então, de segunda a sexta, eu tenho uma alimentação 100% regrada em prol do que eu me propus a fazer. E final de semana, se me dá uma vontade de comer algo específico, eu vou lá e como. Só que, naturalmente, as pessoas, pelo menos um tempo atrás, falavam, hoje é o dia do lixo. Aí a pessoa acorda às 6 da manhã e come tranqueira até às 6 da noite. Fala, pô, louco. Aí você acabou com a sua semana. Hoje tá liberado, hoje é o dia. Aí não faz sentido. Tem uma coisa que você falou, Gilmar, que eu achei muito interessante. E no dia a dia, no meu consultório, eu oriento muito meus pacientes assim, que atividade física é fundamental para ter qualidade de vida, né? Sempre mesclando uma musculação com um aeróbico, né? Eu procuro orientar meus pacientes. Eu sempre recomendo que eles façam e que tenham metas de pelo menos 4 vezes na semana. O ideal seria até 5 vezes, sabe? 5 vezes de 50 minutos, né? O Leandro, ele é um ultramaratonista. Você vê que ele faz... Quantas horas semanais de atividade física você faz? Varia muito, né? Pegando um período específico próximo a algumas provas, por exemplo, se eu for fazer um meio Ironman e estiver falando de 12 semanas, por exemplo, as 4 primeiras semanas eu vou treinar ali por volta de umas 15, 16 horas. Quando tiver ali próximo da sexta, entre a sexta e a 10ª semana, tem 2 específicas ali que a gente chega a bater 20, 22 horas de treino. Pois é. Então imagina, 22 horas de treino, né? Sim. O que eu peço para as pessoas, assim, vamos dizer, que querem apenas saúde, não querem entrar numa fase competitiva, de grandes provas, a gente pede pelo menos 4 a 5 vezes por semana, né? Totalmente factível, né? Totalmente factível, mesclando atividades aeróbicas e anaeróbicas, né? A cirurgia vascular, que é a nossa especialidade, ela está muito correlacionada com a movimentação das pernas, né? A gente sabe que quando a gente faz movimentos de flexão e extensão com a perna, a gente está bombeando sangue, né? E a gente faz esses exercícios quando corre, quando nada, quando pedala, né? Então, com certeza, a sua bomba da panturrilha, você exercita muito, né, Gilmar? Sim. A bomba da panturrilha dele fortalece. Então, essa é a mensagem que eu deixo, né, para a nossa audiência, que é fundamental a prática de atividades físicas aeróbicas e anaeróbicas. O Leandro, a atividade física hoje, você faz desde quantos anos que você faz de forma regular? De forma regular há uns 14 anos. 14 anos. Você tem, assim, bem claro em sua mente o que mudou a sua vida quando você virou essa chave do ponto de vista de saúde, de bem-estar, essa prática regular de atividade física, independente do quanto a competitividade mexe com a gente, mas o que mudou para sua vida efetivamente? Sem dúvida, primeiramente a disposição, né? Porque eu não bebo, né? Se eu tomar alguma bebida alcoólica, é raramente um vinho, por exemplo. Então, a disposição é o que eu mais sinto diferença, né? E eu não estou falando um dia por semana, eu estou falando praticamente a semana inteira.
né? Porque teve fases da minha vida onde eu ingeria um pouco mais de bebida alcoólica. Então treinava tudo isso e aí chegava num sábado, vou tomar uma cerveja, vou comer um churrasco, e eu ficava zoado uns 3, 4 dias. Depois que eu também virei essa chave de tirar certos alimentos, de tirar a ingestão de bebida alcoólica, a qualidade do meu sono, a qualidade do meu dia, a qualidade da minha memória, por exemplo, eu achei que melhorou bastante. A minha recuperação muscular, hoje eu me sinto muito menos inflamado, né? O meu corpo, por exemplo, a minha lesão, o meu ortopedista ele tinha falado que seria algo em torno de 7 semanas para eu me recuperar. Na 4ª semana, nós repetimos a ressonância e já tinha regenerado, sabe? Então, eu acredito que a minha constância, tanto na alimentação regrada, quanto com a atividade física, trouxe uma qualidade, seja hormonal, seja desinflamatória para o meu corpo, que agregou muito nesse caso específico, sabe? Então, ao longo dos anos, sem sombra de dúvidas, só trouxe mais qualidade para a minha vida, para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para tudo. Acho que um ponto bem importante, né, que você falou aí, é que não existe, faça atividade física isolada, você vai fazer atividade física e pode manter a sua vida tudo como estava antes, todo dia sendo dia do lixo, não. Então, assim, quando você se engaja em algo, atividade física e qualidade de vida, você melhora muito a morbidade, que são doenças associadas, melhora a sua qualidade de vida futura. E muitas vezes, em pensar que você, e quando a gente vascular, angiologista indica isso, você vai pensar, não, é só para correr que resolve. É um conjunto. E esse conjunto vai agir diretamente na resposta do nosso tratamento. Quando a gente propõe um tratamento de uma doença venosa, de uma doença circulatória, quando o vascular propõe, aí que a gente fala, a gente precisa cuidar de desinflamar o corpo, hoje a gente tem usado muito isso. Do lipedema, né? Então, assim, é importante essa visão de que o corpo ele é integrado. Eu não trato uma veia do pé nem uma veia do pescoço. Existe um corpo, existe um corpo todo integrado. E quando você faz atividade física, você está colocando isso de uma forma que vai melhorar globalmente, mente e corpo. Do ponto de vista de dia a dia, hoje eu e o Léo aqui, a gente quer agora, não quer virar maratonista, mas a gente quer ficar com o corpo sarado também, tá? Resolvemos, você convenceu. Já vou sair daqui, porque assim... Corpo bonitinho, né? Quando eu decido, de vez em quando eu decido isso. Então, eu chego na academia, pago 6 meses, saio, vou numa loja, compro a roupa e compro o tênis. Aí eu já me sinto forte ali, né? Aí já saio pra comemorar. 6 meses volta. Mas eu queria que você desse, assim, umas dicas. Como a gente pode, eu e Léo, daqui a um ano a gente vai gravar o programa e você, rapaz, o Leandro deu essa dica, a gente chega aqui, o pessoal nem vai reconhecer a gente. Quais seriam as dicas que você poderia dar mais objetivas pra gente poder engajar isso aí e conseguir evoluir? Eu sei que a gente não vai virar ultramaratonista, mas de ficar mais arrumadinho, botar, né? Se sentir mais desinflamado. Sim. Eu indicaria exatamente o que eu falei para meus pais. Porque, como eu falei, meus pais eles foram sedentários praticamente a vida inteira. Então, há 3 anos, eles mudaram os hábitos deles, sabe? E para mim era uma grande dificuldade que eu tinha, porque eu falava, poxa, eu incentivo, eu consigo ver tantas pessoas ao meu redor mudando o seu estilo de vida, indo comendo um pouco melhor, fazendo uma atividade física, e meu pai e a minha mãe não fazem, né? E aí a gente trocou ideia várias vezes, vários finais de ano que a gente estava junto, falava, poxa, vocês precisam retomar, fazer alguma coisinha e tal. E eu falei para eles, coloca mini metas, né? Você não precisa falar, amanhã eu começo a academia, vou fazer a dieta, vou fazer tudo. Não, vai um passo por vez. Amanhã eu vou fazer uma caminhada de 30 minutos. Ao invés de comer uma lasanha no almoço, eu vou comer um arroz e um frango. Depois eu vou aumentar para 40 minutos de caminhada. Agora eu vou na academia fazer um fortalecimento. Então é você ter mini metas. Não adianta você se inspirar, por exemplo, em mim. Não que eu seja grande coisa, mas eu faço isso há 15 anos, né? E eu não comecei do jeito que eu tô hoje, né? Como eu estava falando, eu fazia musculação, depois eu fazia 20 minutos de esteira e saía acabado. Hoje eu corro tranquilamente 2 horas seguidas, entendeu? Isso então, é ter mini metas. Foi uma coisa que você aos poucos, gradativamente, você foi chegando no nível que você chegou hoje. Exatamente. Né? Isso é super interessante. Sim. O Gilmar falou aqui das nossas especialidades, né? Cirurgia vascular e angiologia.
né? Às vezes confunde muito, tem muita gente que fala em cirurgia cardiovascular. Eu vou aproveitar a oportunidade, Gilmar, para diferenciar, né? A cirurgia cardiovascular ela deixou de existir. Hoje, nós temos a cirurgia cardíaca, que são os cirurgiões que cuidam do coração, daquela bomba que bombeia para o corpo inteiro. E nós temos a cirurgia vascular, sou eu aqui, Dr. Gilmar, representando a sociedade, que cuida de todo o encanamento, entre aspas, tanto o encanamento venoso, arterial e linfático. Então, a gente atua nesses 3 segmentos, né? Mas eu queria que você, Leandro, indicasse para os nossos telespectadores um filme, algum filme interessante que te motiva, que te faz se sentir melhor para fazer e para desempenhar todas essas provas. Olha, eu sou bem fã de filme sério, assim, mas falar de um filme específico que eu sempre gosto de assistir, pré-prova principalmente, é um filme que chama 100 Metros, né? Que é uma história verídica e o personagem, na verdade, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, né? E ele queria fazer um Ironman. E para isso ele contrata o sogro dele, que era um treinador, eu não me recordo do que era o treinador, do que ele era específico, mas para treiná-lo, para fazer um Ironman. E aí o filme passa por diversas fases de muita inspiração, sabe? Porque, imagina, ele foi diagnosticado com isso e logo na sequência ele era um cara totalmente saudável, era um cara que fazia diversas reuniões, trabalhava, tem filhos e tudo, e do nada ele se vê acamado e não conseguia levantar o dedo, sabe? E aí ele mostra toda essa fase dele de recuperação, começando o treino da base, como se fosse um bebê, chega muito próximo da prova, e aí ele tem uma nova crise, e ele volta a estaca zero. E isso acontece algumas vezes, até que no final ele consegue concluir o Ironman, entendeu? Então, se for para deixar uma dica de filme inspiracional, é esse daí, porque é o filme que eu me inspiro toda vez que eu vou fazer uma prova. Que eu falo, se der tudo errado, ao menos que você acorde numa maca, levanta e vai, se vira, sabe? Gente, excelente entrevista. Queria agradecer aqui a Leandro por todo o incentivo. Vou seguir a dica. E antes de passar para as últimas palavras, né, para suas últimas considerações, queria pedir aqui ao pessoal para seguir as redes sociais da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, tanto o canal no YouTube quanto o Instagram. Meu Instagram é @Dr. Gilmar Santos. Léo, seu Instagram? @drleonardonobrega.vascular. Muito bem. Por favor, muito obrigado. Suas últimas considerações aqui. Agradecemos imensamente a disponibilidade, a simpatia e as histórias contadas. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de bater esse papo com vocês. A profissão de vocês é uma profissão que eu respeito muito e sou adepto ao preventivo. Então a minha esposa até fala, nossa, você devia fazer medicina, porque você gosta tanto de ir em médico. E de fato, eu sou assim. Então eu tenho a minha cardiologista, eu tenho a minha vascular, que é a doutora Tamires Marques. Sim, nossa colega. Eu tenho a Luciana Janu, que é a minha cardiologista. Então é uma profissão que eu admiro muito e no momento que eu fui convidado para estar próximo de profissionais como vocês, eu me senti muito, muito grato por isso. Então obrigado pela oportunidade e contem comigo aí para próximos episódios. Gilmar, muito obrigado. Leandro, muito obrigado também. Nós estamos muito satisfeitos com a entrevista, eu agradeço. E, gente, continue nos seguindo e assistindo os próximos capítulos e episódios do nosso Vasos Podcast. Um abraço, pessoal. Valeu, galera.